Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Lhes fala mais uma vez João Grassuchenski para o nosso tradicional informe diário para índices internacionais, válido para esta terça-feira, 24 de setembro de 2013. Lembrando que se você deseja nos seguir nas redes sociais, estamos tanto no Twitter e também no Facebook. No Twitter estamos como @21tc_Brasil, no Facebook estamos como Investidor Exitoso. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Temos aqui uma terça-feira, feriado na África do Sul. Para aqueles que desejam viajar da África do Sul, é feriado aí nessa terça-feira, né? Lá na África do Sul, bem pertinho. Já na Europa, às 5 da manhã, temos notícias aí de médio e alto impacto para a Alemanha, expectativas de negócios para a Alemanha e também clima para negócios na Alemanha. 5h30, aprovações de hipoteca para a Inglaterra. Já na sessão americana, 9h30 da manhã, vendas do varejo mensal e também vendas do varejo sem veículos mensal, mediano e alto impacto, muita volatilidade para o canadense. E às 11 da manhã temos relatório sobre a confiança do consumidor nos Estados Unidos, notícia de alto impacto, muita volatilidade nos índices e nos pares majors. E já na sessão asiática, fechando, temos balança comercial às 19h45 na Nova Zelândia e às 22h30 previsão de estabilidade financeira para o dólar australiano. Seguimos, vamos começar então diretamente com o Standard & Poor's. Os índices hoje aqui seguiram com uma leve correção, seguindo com a correção. Vemos que o Standard & Poor's ainda no semanal não deixa de ser um possível mínimo maior. Veremos se romperá esse suporte menor nos 1.686 pontos para seguir com a correção. No diário, vemos que está aqui, entre aspas, pendurado nesse suporte dos 693. Se fizer a ruptura, os 680 pontos deverão ser o seguinte suporte para esse Standard & Poor's. Vemos intradia no 4 horas o movimento começando a ficar esticado, possível formação em B aqui em 4 horas. Se poderia pensar em alguma operação vendedora, porém a relação risco-benefício não é tão interessante. Aqui temos esse suporte aqui nesses níveis, seria menos de 1 a 1, então não nos interessaria operar essa formação em B em 4 horas, talvez em um marco de tempo inferior. Também não seria nenhum absurdo, é possível ombro, cabeça, ombro, né? Claro, está rompendo já a diretriz. Aqui seria a linha clavicular, vamos traçar aqui, poderia ser a linha clavicular. E não seria nenhum absurdo que o Standard & Poor's viesse até a SMA 200 períodos, a diretriz principal, a LTA principal, nos 1.670 aproximadamente, no 4 horas. Vamos estar aí pendentes. Tem notícia de alto impacto aí para os índices americanos nesta terça-feira, que poderão ajudar, inclusive, mudar a direção parcialmente destes índices. O Nasdaq realmente é o índice com maior fortaleza, a correção é bem mais tímida em relação aos demais, não deixa de ser um possível mínimo maior, um fundo ascendente, fechando aí com doji, vela de indecisão. Se seguir caindo 3.188, se romper 3.160, ainda não deixa de ser um mínimo maior em caso que execute 3.250 a próxima resistência. No 4 horas, também para vendas esperaria abaixo dos 3.188, com o objetivo 3.159. De fato, o Dow Jones é o que está mais interessante. Vemos que no diário ainda tem um pouquinho mais de espaço para fazer a correção até os 15.284, se romper os 15.183, próximo suporte aqui no diário para o Dow Jones. Vemos no 4 horas, temos aqui possível terceiro padrão de continuação baixista. O problema é esse suporte aqui nos 15.277, se romper esse suporte, é SMA 200 aqui nos 15.145, próxima parada. De fato, um lower high abaixo dos 15.277, vendas até os 15.145 neste Dow Jones. Já na Europa, vamos com o DAX 30. DAX 30 bastante lateral, vemos que no diário ainda está por fechar esse gap, veremos se fará correção até os 8.522. De fato, não temos possibilidades de vendas em 4 horas, suportes aqui, mais suportes. Então, de fato, esse DAX 30 não é o índice mais indicado para buscar algum tipo de operação vendedora no momento. Já em Paris, o K40 praticamente igual, a mesma situação, ainda que tenha um espaço um pouquinho maior até os 4.126 pontos. Se romper, aí poderia apresentar uma correção mais profunda até os 4.094 e abaixo dos 4.094 e 4.043. Porém, nós descartamos a possibilidade de lateralidade ou realmente formar o mínimo maior e voltar a testar os 4.250 neste K40. De momento, também nada a fazer por aqui.
Seguimos, vamos com o Eurostoxx 50. Esse Eurostoxx praticamente a mesma situação. A diferença é que no 4 horas tem um pouquinho mais de espaço e que no diário a correção já é um pouco mais profunda. Possivelmente vai fechar o gap aqui nos 2.870 pontos. Se romper os 2.840, próximo suporte para este Eurostoxx 50. No 4 horas tem um pouquinho mais de espaço. 871, se romper os 846, próxima parada para este índice. Já o FTSE, o índice de Londres, este sim uma correção muito mais profunda. Vemos que no semanal tem espaço. Veremos se esta semana chegará aos 6.397, 6.400 aproximadamente. No diário vemos que tem um pouco mais de espaço até os 6.500 aproximadamente. Se romper 6.418 seria o primeiro suporte. Importante no 4 horas é que já está abaixo da SMA 200, ainda que o movimento já esteja estendido em velas, poderia seguir com a correção até os 4.000, 6.500 no intradia. Seguimos, vamos com o índice australiano. Este AU 200 no semanal, correção ainda ordenada, poderia formar um mínimo maior, porém, caso de que a correção seja mais profunda, 5.157 próxima parada. No diário, para pensar em venda somente abaixo dos 5.208, quando romper essa zona de suporte, essa diretriz, assim entraria em uma zona de fluidez. Aqui está o suporte em 4 horas, tem que romper. Porém, vejam como a média busca o preço, não o contrário. Uma correção em tempo é uma zona bastante complicada. SMA buscando o preço, correção em tempo, veremos se romperá ou não esse AUS 200. E finalizando, vamos com o índice de Tóquio, o índice Nikkei. Este sim, hoje tentando fazer a ruptura da resistência no semanal para largos, para compras acima dos 14.980 apenas. No diário, correção ainda pode ser ordenada, cumprindo com a condição de formação de pivô, poderia fazer um teste primeiro nesse topo aqui dos 14.883, uma vez que o rompa os 14.980 seriam os seguintes objetivos. Muito bem, os índices americanos aí são os mais debilitados. O Dow Jones poderá nos dar algum padrão de continuação baixista. O Standard & Poor's também. Vamos estar monitorando esses dois índices para esta terça-feira. Muito bem, esse é o nosso informe. Espero vocês amanhã no nosso canal do Trading ao Vivo. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.